Começou a gravação? Começou a gravação. Olá, meu povo, que cajueiro não dá coco, cajueiro só dá limão, eu sem você não dá não. Então, já falamos de pontos, retas, ângulos, polígonos, diagonais, soma dos ângulos internos, soma dos ângulos externos. Já falamos do ângulo interno, do ângulo externo. Já falamos dos triângulos, né? Os principais triângulos. E agora a gente vai falar dos quadriláteros, tá bom? Depois dos quadriláteros, a gente vai falar das áreas e aí exercício. Então, vamos lá. Let's go, let's go, let's go. Quando eu falo de quadrilátero, eu estou falando de figuras que têm quatro lados. Não necessariamente do quadrado. Eu estou falando de todas as figuras de quatro lados. Que elas podem ser classificadas como paralelogramos, trapézios e trapezoide. Vamos lá, vamos devagar. Paralelogramo são figuras que têm quatro lados. Os opostos são iguais. Os lados opostos são iguais. Os lados opostos são sempre paralelos. Olha que legal. Deixa eu apagar aqui. Para ser paralelogramo, é indispensável que o lado direito e o lado esquerdo sejam paralelos, estão na mesma direção, eles não vão se cruzar nunca, jamais. O lado de cima e o lado de baixo, eles são paralelos. Eles não se cruzam de forma alguma, tá? Isso é indispensável. Para ser um trapézio, ele só precisa ter um par de lados paralelos. Tipo, o de cima e o de baixo, eles são paralelos. Tá? Só isso. Ah, professor, e os outros dois? Eles não são paralelos. Observem. Essa rampinha do lado... Eita, minha Nossa Senhora! Essa rampinha do lado esquerdo e essa rampinha do lado direito, se eu fizer o prolongamento como eu estou fazendo, elas se cruzam. Por que elas se cruzam? Porque elas não são paralelas. É muito importante você lembrar que todo trapézio, se eu fizer o prolongamento, ele vira um triângulo, tá? Já no paralelogramo, não. Você pode fazer isso aqui, ó. Deixa eu pegar a tinta. Você pode pegar isso aqui e fazer infinitamente. Você pode pegar isso aqui e fazer... Você pode pegar isso aqui e fazer infinitamente. Eles não se cruzam. Por que eles não se cruzam? Porque eles são paralelos. Tá? Então, a diferença básica de um paralelogramo para um trapézio é isso. No trapézio, quando eu pego as rampinhas e eu prolongo as rampinhas, eu encontro um cruzamento, né, e vai fazer um triângulo. Já no paralelogramo, nunca faz um triângulo porque as retas não se cruzam. Essa é a principal diferença. Só que o trapézio, ele precisa ter uma base maior, chamada de Bzão, e uma base menor, chamada de Bzinho. Precisa. Todo trapézio tem que ter um Bzão e um Bzinho. Tem que ter. É regra. Bicho, meu cabelo chega a estar fazendo curvas. Vamos lá. Tem que ter um Bzão e um Bzinho. E o que vocês não podem esquecer? Que o Bzão e o Bzinho, eles não se cruzam. Eles são paralelos. É isso que vocês precisam saber, tá? É a diferença de um trapézio para um trapezoide. O trapezoide, nada é paralelo, ó. A direita com a esquerda não é paralela, elas têm inclinação. O de cima com o de baixo também não é paralelo, eles têm inclinação. O trapezoide é uma figura de quatro lados, todo torto, todo, né, mal afrojado. Isso é um trapezoide, tá bom? Os mais utilizados são esses dois. Trapézio e paralelogramo. Agora vamos estudar todos os paralelogramos. Quais são os paralelogramos mais usados? Os que existem. Quais são os paralelogramos que existem de verdade? Vou botar aqui para vocês. O paralelogramo mais clássico, o clássico, é esse aqui. Tá? Deixa eu fazer melhor, porque se eu fizer aqui vai ficar estranho.
Deixa eu botar nesse aplicativo aqui que é melhor de desenhar. Esse aplicativo aqui eu consigo desenhar e parece que eu sei desenhar, mas é só parece, tá? Eu não sei. Vamos lá. Vou fazer para vocês agora os paralelogramas que existem. São 4, deixa eu lembrar aqui. São 4 paralelogramas? Isso. É o paralelogramo clássico. Vou fazer de outra cor. O retângulo. Isso, bicho bom. O losango. Menino bom. E, deixa eu botar outra cor aqui. E o quadrado. Não ficou quadrado, não. Ficou retângulo. Deixa eu fazer de novo. Não ficou o traste. Eu quero que fique quadrado. Eu não estou fazendo quadrado e fica difícil. Quadrado. Aê, menino. Então é o seguinte, depois de uma surra dessa, vamos lá. Todos que vocês estão vendo aqui, todos, são paralelogramos. Todos são paralelogramos, todos. Agora, existem paralelogramos de formatos diferentes. É isso que eu quero que vocês entendam, tá bom? Ó, esse paralelogramo que vocês estão vendo aqui, ó, esse aqui de cima, isso é um paralelogramo? Lógico que é um paralelogramo. Só que esse paralelogramo, o que é muito importante você lembrar aqui, que os ângulos não são de 90 graus, são 4 ângulos, 2 ângulos agudos, que eu botei de vermelho, e 2 ângulos obtusos, que eu coloquei de roxo. Tá? Isso é importante lembrar. Os vermelhos são iguais, os roxos são iguais. Tá? Os opostos são iguais. Por exemplo, esse ângulo aqui de baixo, se eu chamar de A, esse de cima vai ser A. Se eu chamar esse de B, esse também vai ser B. Tá? Outra coisa que é legal, todo paralelogramo, além dos ângulos opostos, que são sempre iguais, sempre são iguais. Todo paralelogramo, isso que eu estou falando é para todos. Os lados opostos são iguais, eu já falei isso para vocês lá atrás. Outra coisa que é legal nos paralelogramos, sempre que eu somar 2 ângulos vizinhos, tipo, eu vou somar esses 2 ângulos aqui de baixo, ó. Se eu somar 2 ângulos vizinhos, sempre vai dar 180 graus. Isso é muito importante, tá bom? Então, lembra dessas observações que eu falei, porque isso vai ser muito importante lá no dia do concurso, pode ter certeza. Agora, o paralelogramo que vocês estão vendo é o primeiro tipo de paralelogramo que tem nesse grupo. O outro é o retângulo. O retângulo também tem 4 lados, só que aqui os ângulos são todos de 90 graus. Já é mais fácil. O retângulo, todos os ângulos são de 90 graus. Tá? Os opostos são iguais? Sim, os opostos são iguais. Isso aí é normal. Todo paralelogramo, os lados opostos são iguais. Esse aqui, esse é o losango. Então, isso aqui não precisa apresentar, todo mundo sabe que é um retângulo. Esse aqui, todo mundo também sabe que é o losango. O losango, minha gente, ele é um quadradozinho colocado de ponta cabeça, assim, ó. A diferença é que não é que seja só um quadrado, tá? Eu posso pegar um quadrado e falar que ele é um losango? Posso. Se eu fizer assim, vira um losango do jeito que vocês conhecem. Só que o losango, ele pode ser achatadozinho, entendeu? A diferença principal é essa, ó. O losango, ele pode ficar tipo uma pipa. Porque no quadrado, qual é a principal diferença desses dois aqui, ó? No quadrado, os ângulos são iguais, né? O quadrado, os ângulos são todos iguais. Outra observação do quadrado. Os lados do quadrado são todos iguais. Já no losango, os lados são iguais. O losango e o quadrado têm lados iguais. Só que os ângulos do losango não precisam, não necessariamente. Não tem essa regra. Não precisam, os ângulos não precisam
ter o mesmo valor. O losango, ele só precisa lembrar que os opostos são iguais. É a mesma regra da primeira figura. Só precisa lembrar que os ângulos opostos são iguais. Então, só isso. Pode ter 90 graus, Valmirene, pode ter 90 graus? Pode. O losango pode ter todos os ângulos medindo 90 graus, mas não é uma regra, tá? Pode ser, como eu falei, um quadradozinho, se eu começar a achatar ele, vira só losango, tá? Então, o losango, a única coisa que define o losango é que os lados são iguais. Agora, o quadrado não, né? O quadrado é uma figura perfeita, tá? Então, tá aqui, ó. O paralelogramo mais clássico, o retângulo, o losango e o quadrado. São os 4 tipos de paralelogramos que a gente conhece e que a gente não pode esquecer. Todos são paralelogramos? Todos são paralelogramos, mas são 4 figuras diferentes. Deixa eu voltar lá no slide. Então, olha só. Quando eu falo de paralelogramo, eu tenho o retângulo. Cadê meu lápis? Meu lápis. Eu tenho um retângulo, eu tenho um losango, eu tenho um quadrado e eu tenho o próprio paralelogramo, tá bom? São os 4. Quando eu falo de trapézio, aí é muito bom vocês lembrarem disso aqui. Trapézio só tem um par de lados paralelos, que é a base maior e a base menor. Agora, existem 3 trapézios, 3 tipos, eu vou desenhar aqui ao vivo para vocês, ó. Existe o trapézio reto, né? O trapézio reto, que é chamado também de trapézio retângulo, que é quando uma lateralzinha já é a altura, tá? Vou mudar de cor aqui, ó. Existe o trapézio isósceles, que é quando essas 2 laterais são iguais. E existe o trapézio escaleno. Trapézio escaleno é uma onda, é quando tudo é diferente, ó. Observa aqui esse exemplo que eu fiz para vocês agora, ó. Piorou. Deixa eu voltar. Observe esse exemplo que eu fiz agora. Para o trapézio ser escaleno, essa rampa é diferente dessa rampa. A base maior é diferente da base menor. São todos os valores diferentes. Por isso que o nome é trapézio escaleno, tá? Então, eu tenho 3 tipos de trapézios, galera. 3 tipos. Tem o trapézio retângulo, trapézio reto, que é esse daqui. Tem o trapézio isósceles e tem o trapézio escaleno. O que é importante a gente lembrar nesse momento aqui agora de trapézio? Todo trapézio tem que ter um Bzão, que é a base maior, e um Bzinho, que é a base menor. Eu já peguei questões em concursos que ele pedia para calcular o BM. O que é BM? A base média. Para calcular a base média, a gente usa essa fórmula aqui, ó. BM. Esse meu M não ficou legal, ficou muito junto. Para calcular a base média, a gente fala que BM é igual a Bzão mais o Bzinho dividido por 2. Tá vendo como é fácil? Como é que calcula o BM? Bzão mais Bzinho dividido por 2. Essa mesma fórmula aqui, mas eu estou usando a minha linguagem, tá bom? Então, para calcular a base do meio, você vai fazer como? Bzão mais Bzinho dividido por 2. É isso aí. Posso continuar? Continuando. Circunferência e círculo. Qual é a diferença de uma circunferência para um círculo? Vamos lá. Se eu pegar uma moeda de R$1, colocar em cima de uma folha, pegar um lápis e contornar a moeda, quando eu tirar a moeda de R$1, aquela linha é uma palavra errada, aquele contorno, né? O local por onde o lápis passou, que vocês estarão vendo, é uma circunferência. Se eu pegar uma tesoura e eu recortar acompanhando aquele contorno, aquele papelzinho que eu peguei, aquela parte interna que eu peguei, é o círculo. Ou seja, o círculo é a região delimitada pelo contorno. É a parte que tem área.
Quando eu topo o meu dedo, aqui onde eu estou passando essa tinta, onde eu estou passando aqui o meu laser, é a parte de dentro da circunferência. Isso é o círculo, tá? A circunferência é só o contorno. Então, primeiro mito, calcule a área da circunferência. Não tem, a circunferência não tem área, a área é do círculo. A área do círculo, porque o círculo é essa parte de dentro, tem espaço, tem área, tá bom? O que é que a circunferência tem? A circunferência tem um comprimento, que é esse comprimento aqui, ó. Essa distância, essa volta que eu estou dando. Então, vamos primeiro saber diferenciar um do outro. Os dois têm raio? Tem. Raio é a distância do centro até a extremidade. Os dois possuem raio. Raios, volta. Se eu pegar aqui, ó, por exemplo, a distância desse ponto até aqui é um raio. Então, raio, círculo tem, raio, a circunferência tem. Tá bom? Continuando. Continuando. Vamos lá. Professor, o que é o teorema de Pitoti? Pitoti, o que é o teorema de Pitoti? Olha, você não precisa nem saber o nome do cara. Eu vou explicar aqui o que acontece. Eu vou até querer que vocês nem lembrem desse nome aqui, Pitoti, do Pitotinho. Pitotinho era meu tio. Toda vez que uma circunferência estiver dentro de um quadrilátero, a gente chama circunferência inscrita, tá? Inscrita é quando está dentro. Quando toca por dentro, ó, o amor. Quando toca por dentro é inscrito. Quando toca por fora é circunscrito. O ódio toca por fora. O amor toca por dentro. Vixe, Maria, filosofei. Então, sempre que a circunferência estiver dentro de um quadrilátero, isso que eu vou falar para vocês funciona. Sempre. Por exemplo, observe o desenho aqui, ó. Esta circunferência está tocando por dentro do quadrilátero. É um trapézio? É, mas serve para qualquer figura. Ela tocou aqui, tocou. Gente, para ela estar tocando por dentro, ela tem que tocar em todos os lados. Ela é inscrita. Inscrita é quando toca por dentro. Sempre que um círculo tocar por dentro de um quadrilátero, a soma dos lados opostos serão equivalentes. É tudo isso que está copiado aqui, mas eu vou explicar com a minha linguagem, tá bom? O que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer que se eu somar a base maior, P, mais a base menor, que a questão chamou de R, essa soma vai ser igual à lateral direita somada com a lateral esquerda. Se eu somar o Q mais o S. Ó, é isso que eu quero que vocês entendam. Deixa eu mostrar um desenho para vocês. Vamos lá, deixa eu pegar um desenho aqui. Ó. Vou desenhar um círculo. Perfeito. E vou desenhar uma figura de 4 lados. Vamos ver se ele consegue. Vou fazer perfeito aqui, pronto. Perfeito. Eu falei perfeito. Pronto. Tá perfeito. Agora tá perfeito. Vamos imaginar a seguinte situação. Deixa eu mudar aqui. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu falo que esse pedaço aqui vale 3, que esse pedaço vale 10, que esse pedaço aqui, estou dando um exemplo, tá, galera? Nada a ver da poxa. Que esse pedaço aqui é 6 e que esse pedaço aqui é x. Como é que você faz para descobrir o valor do x? Se tem um círculo dentro, tocando por dentro, e um quadrilátero, se tem um círculo inscrito, você pode fazer equivalência das somas. Foi o que eu expliquei agora há pouco. Você vai simplesmente falar, se eu somar o lado esquerdo mais o lado direito, é a mesma coisa que somar o lado de cima mais o de baixo. Vai dar uma equação do primeiro grau. Qualquer questão que aparecer nesse contexto, você resolve de boa desse jeito. E aí, x vai ser igual a 13 menos 6, equação do primeiro grau. Quem mudou de lado, mudou de sinal. X vai ser igual a 7. Né? 7 com 6, 13. Entendeu a situação?
É isso que esse teorema fala, tá? É o teorema do meu amigo Pitotti. Então, vamos lá. Cadê? Opa, voltamos. Então, continuando, se alguém tiver dúvida, manda eu parar, tira um print, eu reexplico. Quero tudo, eu só não quero ninguém saindo daqui com dúvida, pelo amor de Deus. Teorema de Tales, cara, é o assunto que eu mais amava no ensino fundamental. Oh, que assunto bom! Teorema de Tales, ele utiliza várias paralelas com transversais. No Enem e nos concursos, geralmente se fala de Teorema de Tales. Escutem essa frase que eu vou falar agora. Quando se fala em loteamento, meu amigo Cledisvaldo está loteando terrenos. Frente dos terrenos, deixa eu botar aqui, exemplo muito comum. Frentes, ou frente, né? Não sei para onde eu botei esse S agora. Eu tenho, todo terreno tem a frente e tem o fundo. Aí o meu amigo Cledisvaldo loteou 2 terrenos. Cledisvaldo, vamos dividir o dinheiro, estou fazendo a propaganda. O terreno, tem um terreno menor, que tem 10 metros de 10% é frente. seu. Já Pode tenho vender aí, dinheiro, 10% é seu. já vou viajar, já tenho como viajar nas férias agora. Então, o terreno menor tem 10 metros de frente, o terreno maior tem 30 metros de frente. O fundo do terreno menor é de 15 metros. Quantos metros tem o fundo do terreno maior? Gente, é nesse contexto. Ele vai dar o mapinha de um bairro, ele vai dar o valor da frente e vai pedir o valor do fundo, ou ele vai dar o valor do fundo e vai pedir o valor da frente. Pô, tem 2 formas de fazer isso rapidamente. Existem inúmeras, eu vou falar 2. Regra de 3. Teorema de Tales é sempre regra de 3. Ou aquela pessoa que tem uma mente muito fértil, que quando vê uma coisa já percebe qual é a forma de crescimento, consegue fazer uma questão dessa de cabeça. Observe. De cabeça. O valor do maior é quantas vezes o menor. Pronto. Se você conseguir fazer assim, ó. O valor do maior é quantas vezes o menor. Alguém fala comigo no chat aí. O valor do maior, o de baixo. Quantas vezes o menor? Coloca nos comentários aí. Se vocês encontrarem isso, vocês acabaram de encontrar a razão de crescimento. Razão e proporção. Por exemplo, eu vou falar disso aqui para vocês agora de uma receita. Se eu faço um bolo, esse bolo serve 3 pessoas, e eu coloco nesse bolo 5 ovos, do nada na minha casa chegam 9 pessoas. Eu vou fazer um bolo. Quantos ovos eu vou colocar? Tem gente que vai fazer regra de 3, meios por extremos. Tem gente que não. Tem gente que vai falar: quantas pessoas chegaram a mais? 3 vezes, o triplo. Então vai ser o triplo de ovos. Isso é a razão, gente. Isso é a razão, isso é a proporção de crescimento, tá bom? Então, se chegou 3 vezes a quantidade de pessoas, eu vou precisar de 3 vezes a quantidade de ovos. O triplo. A mesma coisa dessa questão que eu falei agora, de ovos, de comida, de receita, se utiliza no Teorema de Tales, ó. Observe, o terreno maior é o triplo do menor. 3 vezes 10 é 30. 3 vezes 15 é 45. Matou a questão, sem regra de 3. Mas nem sempre você consegue fazer de cabeça. Nem sempre você vai olhar e perceber o crescimento. Nem sempre, isso aí é normal. Por isso que a maioria das pessoas gostam de fazer o quê? Regra de 3. E aí, para fazer regra de 3 é fácil, é só você pegar de cima para baixo, ó. 10 está para 30,
Assim como 15 está para x. De cima para baixo, como eu já expliquei para vocês. Se tem 0 em cima e 0 embaixo, eu sugiro que cortem. E depois faz meios por extremos. Então, 1 vezes x é x, 3 vezes 15, 45. Teorema de Tales sempre vai ser paralelas e transversais, sempre vai dar para usar a nossa regra de 3. Sempre vai dar para usar, tá bom? Continuando. Aqui, gente, talvez é onde vocês não lembrem com tanta facilidade. Isso aqui, hoje, a galera do 9º ano revisa bem, a galera do 3º ano revisa bem também. Mas, geralmente, dependendo do sistema, você vê isso no 8º ano também, tá bom? Então, vamos lá, atenção? Primeiro passo. Quando se fala em triângulo retângulo, a primeira coisa que a gente lembra do triângulo retângulo é do triângulozinho básico. Opa, peraí só um minutinho. É do triângulozinho básico, que é aquele triângulo que tem esse formato que eu acabei de fazer. Isso aqui, ó. Isso aqui é um triângulo retângulo básico. Como vocês sabem, para ele ser retângulo, tem que ter a caixinha com o pontinho. Se eu não botar essa caixinha com esse pontinho, ele parece ser retângulo, mas não é, não tem quem garante. O triângulo retângulo, ele tem uma hipotenusa, que a gente chama de A, e tem os catetos, que a gente chama de B e C. Triângulo retângulo... Eita, professor, fez eu me lembrar do ensino médio, professor Juviniano. Eita, coisa boa! A gente voltando no tempo, lembrando dessas pessoas maravilhosas. Muito bem. Então, todo triângulo retângulo tem a hipotenusa, que é o A, e tem os dois catetos, que seriam chamados de B e C. A gente tem um costume de falar que o A é sempre a rampa. Não, o A não é sempre a rampa, tá? Primeira coisa que eu quero desmistificar. É isso aí. O A não é sempre a rampa, não. O A é sempre o maior lado. O A sempre vai ficar de frente para o ângulo de 90 graus. Certo? Isso é verdade. Agora, o B e o C serão os dois lados que se cruzam fazendo 90 graus. Sempre. O B e o C serão sempre os dois lados que se cruzam fazendo 90 graus. Isso é uma verdade. Legal? O triângulo retângulo é onde a gente estudou a primeira teoria da nossa vida, não. Mas a primeira teoria que a gente levou para o ensino médio, tá? Que acompanhou a gente, que é o Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Essa foi a primeira teoria que a gente estudou de verdade, tá bom? Só que o Teorema de Pitágoras, a gente estuda ele num triângulo nesse formato. Quando eu pego esse triângulo e deito ele parecendo o telhado de uma casa, isso que vocês estão vendo, eu cobrindo aqui, é aquele mesmo triângulo. Só que aqui eu girei ele, eu deitei ele como se fosse o telhado de uma casa. Tá bom? Legal? Aí esse triângulo agora, ele passa a ter outras letras. Porque até então, quais letras eu tinha? Eu só tinha o A de amor, B de baixinho, C de calor. Hoje eu assisti a Xuxa, perceberam, né? Então só tinha o A, o B e o C. Quando eu pego o triângulo e coloquei ele de cabeça para baixo, observe, o B e o C são os lados que se cruzam fazendo 90 graus. Isso não muda. O A é o maior lado, o A é o que está de frente para esse ângulo de 90 graus. Isso também não muda. Não muda. Agora, a partir desse momento, a gente começa a ter isso aqui, que não existia. Isso que vocês estão vendo, eu tentando fazer bonitinho, é uma altura apoiada na hipotenusa. A gente chama de altura dos catetos na hipotenusa. Projeção dos catetos na hipotenusa. É a altura relacionada à hipotenusa. Pronto, vamos simplificar. Essa altura preta que eu acabei de fazer é
uma das 3 alturas que todo triângulo tem. Todo triângulo tem 3 alturas. Mas vamos ao que interessa. Essa altura, ela sempre vai ser chamada de altura relacionada à hipotenusa. Né, Kelly? Então, essa altura a gente chama de H. Tá? A altura com H? Não, mas é um símbolo padrão. Então, essa altura a gente vai chamar de H. O que eu quero que vocês entendam? O cateto C, ele faz uma sombra na hipotenusa, que a gente vai chamar de M, mas pode ser M, pode ser N, pode ser X, qualquer letra. Ó, de novo, isso é um cateto. Se o Sol estiver aqui em cima, vou botar o Sol, tá? Deixa eu desenhar o Sol aqui. Sou um artista, não o Sol. Pronto. Se o Sol está aqui em cima, automaticamente esse C vai fazer uma sombra aqui embaixo. Isso aqui, esse M de Magno é chamado de projeção do cateto na hipotenusa. Primeiro, o que a palavra projeção significa? Projeção significa projetar. Matematicamente falando, é a sombra. Pronto, acabou. Eu estou andando, o meu corpo projeta a sombra do chão. Então, toda vez que eu falar projeção, eu estou falando sombra. Tá bom? Fica mais fácil. Então, o que é esse M de Magno? É a projeção do cateto C. O que é este N? É a projeção do cateto B. Eu precisaria mudar a posição do Sol, então eu vou até apagar ele aqui para não confundir vocês. Então, projeção do cateto B, projeção do cateto C. Show de bola. Com esse desenho, eu vou criar agora, gente, um monte de fórmulas. Ó, eu quero descobrir o valor do C. Aí eu digo, C ao quadrado é igual à sua projeção vezes a hipotenusa. Já fiz uma fórmula. Ah, eu quero achar o valor do B. B ao quadrado é igual à sua projeção vezes a hipotenusa. Fiz uma fórmula. Ah, eu quero achar o valor do H. Tem 2 fórmulas para o H. A primeira, H ao quadrado é igual à multiplicação das sombras. Quais são as letras que representam as sombras, as projeções? O M e o N. Tem mais uma fórmula para o H? Tem sim. A vezes H, ou seja, a hipotenusa vezes a altura, é igual ao cateto B vezes o cateto C. Professor, tem mais fórmula? Tem mais fórmula. Tem mais fórmula. Se eu quiser encontrar o valor do A, tem uma fórmula para o A. O A vai ser o M de Magno mais o N de navio. O A, a hipotenusa, é igual à soma das sombras. Se eu somar o valor do M mais o valor do N, é igual à hipotenusa, é igual a A. Então, na verdade, a partir de agora, vocês têm que lembrar do Teorema de Pitágoras, mais essas 5 fórmulas que eu coloquei aqui, totalizando agora 6 fórmulas, né? Então, a fórmula do C, C ao quadrado é igual a M vezes A. A fórmula do B, B ao quadrado é igual a N vezes A. H ao quadrado é igual a M vezes N. A vezes H é igual a B vezes C. A é igual a M mais N. E o Teorema de Pitágoras, que já existia. Tudo isso que vocês estão vendo, eu coloquei aqui. Mas eu quero que vocês lembrem uma coisa. Essas fórmulas funcionam desse jeito porque as letras que eu coloquei são essas aqui. Vamos imaginar que vocês peguem uma outra questão. Ó, explicação de geometria, gente, é muito detalhado, é cansativo, mas vocês têm que lembrar que uma escola normal vocês estudariam isso em um mês, tá? E a gente está tentando revisar em uma noite, no máximo 2. Então, vamos lá. Amores, eu vou botar um exemplo aqui de um triângulo com letras diferentes para ver se vocês saberiam fazer as fórmulas. Porque o importante aqui não é memorizar a fórmula com aquela letra. Até porque numa questão ele não vai botar um M de Magno, um N de navio. Ele vai botar um X, um Y. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Pá. Vou desenhar um triângulo retângulo. Ficou retângulo. Deixa eu botar aqui só o ângulozinho de 90 graus aqui em cima. Pronto. Vou desenhar a altura. Eita. Então, essa altura ficou terrível.
Ah, molecão. Vamos lá, deixa eu aumentar essa altura aqui, porque ela não ficou. Opa! Ai, que traste. Menino, eu tô querendo fazer a altura e você tá endoidando aí. Não, não vai ficar boa. Deixa eu fazer manualmente mesmo. Eu nunca vi a altura inclinada. A altura tem que ser retinha, cara. Então deixa eu fazer ela aqui bonitinha. Pronto. Ficou melhor do que o computador estava querendo fazer. Para ser altura também tem que ter 90 graus, tá, gente? Então, assim, a altura ela tem que ter 90 graus. O triângulo, para ser retângulo, também tem que ter 90 graus aqui em cima. Por favor, atenção. Vamos imaginar o seguinte. Presta atenção. Vamos lá, minha amiga Helenice, minha amiga Joana. Vamos imaginar que eu diga para vocês que isso aqui é um B, que isso aqui é um C, que isso tudo aqui é um A. Só que ao invés de colocar, viu, Maria Vanderleia? Ao invés de colocar MN, eu vou colocar X, Y, e ao invés de colocar H, eu vou colocar um Z. Como é a fórmula para achar o valor do B? E aí, como é que eu faria essa fórmula? Ó, eu falei para vocês a frase da fórmula. Eu quero descobrir o B. Então, esse cateto, ó, eu quero descobrir o cateto. Deixa eu mudar a cor aqui, ó. Eu quero descobrir esse cateto. Como é que vai ficar a fórmula? Esse cateto ao quadrado é igual a sua sombra vezes a hipotenusa. Foi isso que eu falei para vocês. Então, vai ficar x vezes a. Ó, a fórmula está aí. É diferente. Não, gente, é a mesma fórmula. É a mesma fórmula. Vou mostrar de novo. Vou lá, ó. É a mesma fórmula. Vou pegar o marca-texto do laser. Esse cateto ao quadrado é igual à sombra dele vezes o A. É a mesma fórmula. Agora, professor, e se eu precisar encontrar o valor do C? Aí você vai usar o quê? A fórmula do C. C ao quadrado é igual à sombra dele, que é o Y, vezes a hipotenusa, que é o A. Aqui. Então, você aprendendo a posição, você faz qualquer fórmula. Se ele pedir para achar o valor do Z, como é que a gente faz? A fórmula da altura. Z ao quadrado é igual a x vezes y, sombra vezes sombra. Ah, mas tem a fórmula da altura, professor, que o senhor botou que era usando a hipotenusa e a altura. Tem. A hipotenusa vezes a altura, que é Z, é igual ao cateto B vezes o cateto C. Então, o que eu quero que vocês entendam é que se você lembrar da posição de cada fórmula ou das posições, vocês fazem as fórmulas de boa, sem estresse nenhum, tá? Mas tem que lembrar, tem que praticar. Então, continuando, agora a gente chegou na parte final. Nós chegamos agora, nesse momento, na finale, na parte finale. Então, atenção, senhores e senhoras. Meus gatos, minhas gatas, meus bofes, meus amores, vamos lá, todo mundo. Quando eu falo de área de figura plana, eu estou brincando aí com, no mínimo, umas 15, 20 fórmulas. Mas vamos lembrar o seguinte. Toda vez que eu falar de paralelogramos, que são essas figuras aqui, ó, retângulo, quadrado, paralelogramo clássico, a fórmula é a mesma, tá? Por exemplo, quero calcular a área de um retângulo. Base vezes altura. Quero calcular a área de um quadrado. Base vezes altura. Ah, mas por que ficou A ao quadrado? Porque a base e a altura do quadrado são coisas iguais. Mas a fórmula é a mesma. Então, você não precisa lembrar de 20 fórmulas. Né? Para calcular a área de um retângulo, base vezes altura. Para calcular a área de um quadrado, base vezes altura. Para calcular a área de um paralelogramo, base vezes altura. A fórmula só fica diferente no losango. Para calcular a área de um losango, eu preciso saber quanto essa distância é maior, que é chamada de Dzão. Preciso saber quanto essa distância é menor, que é chamada de Dzinho. E aí eu multiplico. Depois que eu sei, a questão me dá ou eu descubro quem é o Dzão. Aí eu vou multiplicar pelo Dzinho
E aí, eu divido tudo por 2, tá? Então, a única fórmula dos quadriláteros que é diferente é a fórmula do losango, que é o Dzão vezes o Dzinho sobre 2. Todas as outras fórmulas, base vezes altura. Base vezes altura. Agora, falando em triângulo, calma que eu vou dar umas 6 fórmulas de triângulo, 5 a 6. Mas a fórmula mais comum de triângulo, todo mundo lembra, base vezes altura dividido por 2. Quando a gente quer calcular a área de um triângulo, a gente geralmente já lembra dessa, base vezes altura dividido por 2. Por que essa fórmula não funciona sempre? Porque nem sempre você sabe quem é a altura. Nem sempre você sabe quem é a base. Você só pode usar essa fórmula base vezes altura sobre 2 quando ele dá o valor da base, quando ele dá o valor da altura. Certo? Trapézio, só tem essa fórmula aqui. Bzão mais Bzinho vezes H dividido por 2. Bzão mais Bzinho vezes H dividido por 2. Ó, para calcular a área, gente, o que é a área? A área é o espaço que está dentro da figura. Para calcular a área de um trapézio, para calcular esse espaço, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o valor do Bzão, vou somar com o Bzinho, vou multiplicar pela altura e vou dividir por 2. Bzão é base maior, Bzinho é base menor. Quando a figura é uma figura de muitos lados, tipo um pentágono, um hexágono, um heptágono, um octógono, um eneágono, um icoságono, um endecágono, como eu calculo isso? Se a figura for regular, ou seja, se ela tiver todos os lados iguais, você vai usar a fórmula P vezes A. P vezes A calcula a área de qualquer polígono regular. Professor, o que é P vezes A? Vamos lá. Quem estava comigo desde 7 horas já sabe o que é P. Não, vocês não sabem não o que é. Mas o P vocês sabem. O que é o P? P é o semiperímetro. Lembra? Eu falei isso para vocês. P é o semiperímetro. Então, eu vou desenhar aqui uma figura rapidinho para vocês. Ó. Isso aqui é um hexágono. O computador fez com que ele ficasse regular. Tá? Então, se esse hexágono é um hexágono regular, tem todos os lados iguais, tá? Tudo igual, ângulos e lados iguais. Então, se ele pedir para calcular a área, o que é que eu vou fazer, professor, para calcular a área dessa figura? Fácil. Vamos imaginar o seguinte. Vou dar um exemplo, pelo amor de Deus, isso aqui é um exemplo. Vamos imaginar que cada ladinho desse seja 2. Se a figura é regular, todos os lados são iguais. Deixa eu desmarcar aqui, porque se eu não desmarcar, fica complicado. Isso aqui é um exemplo, tá? Se todos os lados são iguais, ó, eu botei 2, mas pode ser qualquer número, tá, gente? Botei 2 porque eu quis. Então, primeira coisa, para calcular a área de uma figura regular, a fórmula é P vezes o A. Como é que eu calculo o P? Eu já expliquei para vocês. Para quem não lembra, para calcular o P, vocês vão somar todos os lados e dividir por 2. Ó, perímetro é a soma de todos os lados. Então, são 6 lados, cada um medindo 2. Então, o perímetro vai ser 12. Mas o P não é o perímetro, o P é o semiperímetro, metade. Então, o P vai ser 6. Pronto. É assim que você acha o valor do P, tá? Você soma todos os lados e divide por 2. P é a metade da soma de todos os lados. P é o semiperímetro. Então, o P é 6. Só que para achar a área, eu preciso do P, que eu já sei que é 6, mas eu preciso do A, que eu não sei quem é o A ainda. Como é que a gente vai calcular o A, professor? Como é que a gente vai calcular o A? Bom, beleza, eu vou explicar o que é o A. Toda figura tem um centro, certo? Toda figura tem um centro. A distância do centro até a metade do lado oposto é o A. É o apótema. Apótema. O que é o apótema? A distância do centro de qualquer figura até a metade
metade do lado oposto. Toda vez que eu falar distância, menor distância, vai ser um ângulo reto, tá? Porque para ser a menor distância tem que ser reto, perpendicular. Então, o apótema, chamado de A, é essa distância aí, tá? Como é que você calcula o valor do A em um hexágono desse? Tem uma formulazinha para o A. Essa fórmula que eu vou fazer só serve para o hexágono. Então, o A vai ser L, raiz de 3, sobre 2. Então, se aparecer uma questão dessa aí, você já sabe. O apótema é L, raiz de 3, sobre 2. Se for outra questão, ele vai dar o apótema. Ou ele vai fazer o seguinte, olha, a distância de um lado a outro é 10. Eu já peguei questões que ele dava a distância de um lado a outro. Aí o apótema é a metade dessa distância, tá bom? É a metade. Mas, se liguem, presta atenção. Quando ele não der o apótema, a fórmula aqui, L raiz de 3 sobre 2. Nesse caso, o L é 2, raiz de 3 sobre 2, concluímos que o apótema vai ser apenas a raiz de 3. Tá aqui, ó. Aí, minha gente, é só substituir na fórmula, né? A área é P vezes A. O P é 6, o A é a raiz de 3, então a área vai ser 6, raiz de 3, unidade de área. Professor, precisa substituir a raiz de 3 por um valor? Vai depender, meus amores. Vocês vão fazer uma prova de marcar X, né? A prova do concurso de vocês, ela é de marcar X. Olha as alternativas. Se não tiver nenhuma com vírgula, se todas estiverem com raiz, deixa a raiz mesmo. Agora, a gente tem a obrigação, isso que eu vou falar é obrigação mesmo, tá? De lembrar o valor da raiz de 3 e o valor da raiz de 2. Concurso não está dando esses valores, não. Não é comum. A raiz de 3, ela vale 1,73 e a raiz de 2 é 1,41. Se você lembrar 1,7 para a raiz de 3 e 1,4 para a raiz de 2, já está legal. Mas só substitua a raiz de 3 por 1,73 se as alternativas estiverem com vírgula. Não vai sair substituindo já, achando que é o fim do caminho, não, tá? Primeiro, olha as alternativas, depois é que substitui. Tá bom? Então, galera, nós falamos aqui das principais fórmulas dessas figuras, calma, que tem as figuras circulares. Então, lá, continuando aqui com as fórmulas, tem esses slides, quem precisar dos slides é só me pedir que eu mando. Vou deixar com o Fernando ainda hoje. Então, olha só, se ele pedir para calcular a área de um círculo, gente, circunferência não é círculo. Se ele pedir para calcular a área de um círculo, é só você fazer a fórmula área é π r ao quadrado. Professor, eu tenho que substituir o π toda vez? É aquela mesma história da raiz. Cadê? Como é seu Instagram, professor? Magno Querino. Vai aparecer um cara bonito lá, todo malhadão. Você já vê que é o Magno, tá bom? Magno Querino, que eu é. Então, atenção. Quando é que você vai substituir o π por 3,14? Gente, é a mesma história da raiz de 3. Não vá sair trocando o π por 3,14 sem olhar as alternativas primeiro. A última coisa que a gente faz no cálculo é substituir o π por 3,14. Só quando acaba o cálculo, porque vírgula atrapalha a gente, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que o raio, vou dar um exemplo, o raio é 8. Aí vai ficar área é igual a π vezes 8 ao quadrado. 8 vezes 8, 64 π. Aí eu encontrei essa resposta, eu vou olhar as alternativas. Se as alternativas estiverem todas com vírgula, aí, infelizmente, eu vou fazer 3,14 vezes 64. Vou multiplicar e vou achar a alternativa certa. Mas é a última coisa que eu faço. Geralmente, a resposta fica com o π. Geralmente, o π não some, tá bom? Outra fórmula que a gente usa muito é a fórmula da coroa circular. Tá? Como assim coroa? O que é coroa? Coroa é quando você bota duas circunferências, uma dentro da outra, no mesmo centro, só que uma maior e a outra menor.
Um exemplo muito comum, moeda de R$ 1. Tem uma parte dourada e tem uma parte prata. Ali é um exemplo de coroa circular, tá bom? Como é que se calcula a área de uma coroa circular? Você tem a opção de usar a fórmula, que é π vezes R² menos R². Lembre, você vai ter um raio menor, que é do círculo menor, e você vai ter um raio maior, que é do círculo maior. Então, a questão sempre vai lhe dar um raio maior e um raio menor, um Rzão e um Rzinho. Se você esquecer essa fórmula, o jeito de você fazer sem ela é calcular a área do círculo grande e a área do círculo menor. E depois diminua as duas. Calcule a área do círculo maior, calcule a área do círculo menor e pronto. É a fórmula. Setor circular. Quando eu falo de setor circular, eu estou falando de fatia de pizza. E aí, para calcular a área de uma fatia de pizza, eu posso usar a mesma fórmula da área do círculo. Π R². Só que essa fórmula é para calcular a área da pizza toda. Toda. Vamos imaginar que o cara chegue para você e diga o seguinte, estão me ouvindo, né, gente? Por favor, escutem. Calcule a área de uma fatia de pizza com 40 graus. Ele deu graus, ele deu ângulo. Aí você bota aqui na frente, ó, o valor do ângulo que ele deu e divide por 360. Pronto, fica desse jeito. Se a questão falar de fatia de pizza, setor circular, e ele der o ângulo, você vai pegar a fórmula do círculo, πr², vezes o ângulo que ele deu e dividir por 360. Às vezes, a questão não dá o ângulo. Falando em pizza, geralmente ele pode dar quantidade de fatias. Magno foi ao restaurante e pegou uma pizza G. Pegou esta pizza e dividiu em 8 fatias iguais. Qual é a área de uma fatia que o Magno comeu? Então, observe, ele não deu o ângulo, ele deu a quantidade de fatias. Então, para calcular sem o ângulo, é só usar a fórmula do círculo, π R² e dividir por N. O que é o N? O N é a quantidade de fatias. Então, essa fórmula aqui de cima é quando ele dá o ângulo, e essa fórmula aqui de baixo é quando ele dá a quantidade, número, né? Eu vou botar número de fatias, tá? Então, tá aí duas fórmulas, número de fatias. Beleza. Então, quando ele der número de fatias, você usa essa fórmula de baixo. Quando ele não der o número de fatias, quando ele der o ângulo, você usa a fórmula de cima. Show? Terminamos os slides, sim. Mas existem várias fórmulas para calcular a área de um triângulo. Aqui eu botei a principal, mas existem várias. Então, agora, antes de continuar, eu quero mostrar mais umas 4 ou 5 fórmulas que vocês vão precisar de triângulo para resolver uma questão no concurso de vocês. Então, não adianta vocês saírem correndo agora. Vamos lá, vamos terminar. Primeiro, vamos imaginar que vocês peguem um concurso. Estamos aqui com mais ou menos 30 pessoas. Estão todos acordados ainda. Uhul, vamos lá. Lembrei de um amigo meu, ele faz esse uhul, tão empolgado assim, igual o meu agora. Então, olha só. Vamos imaginar que você tenha um triângulo e esse triângulo tenha 3 lados iguais, que é o triângulo equilátero que nós já estudamos. Ele vai ter, eu vou chamar de L. L, L e L. Gente, esse L pode ser qualquer valor, qualquer letra, tá? Eu botei L porque fica mais bonitinho. Então, quando você pegar uma questão e o triângulo é um triângulo desse tipo, eu estou dando o desenho que vai bater com o que vai aparecer na sua prova, tá? Ou no simulado. Então, olha só. Você pegou uma questão, pediu para calcular uma área de um triângulo, e esse triângulo é um triângulo equilátero. Você não tem base à altura, você não sabe quem é a altura do triângulo. Você vai ter que calcular a área usando a fórmula. A área é L², raiz de 3 sobre 4. Sobre 4. Então, para calcular uma área de um triângulo equilátero, 3 lados iguais, eu tenho que usar essa fórmula. Base vezes altura vai demorar, eu vou ter que descobrir a altura. Você talvez não saiba calcular a altura. Então,
Como é que se calcula a área de um triângulo equilátero? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Quem é o L? O lado. Professor, tem outro tipo de... Tem vários triângulos. Vamos imaginar a seguinte situação. Você foi calcular a área de um triângulo e apareceu um triângulo com apenas 2 lados conhecidos e um ângulo no meio. Um ângulo aqui no meio desses 2 lados. Isso aqui, a gente vai ter que usar a fórmula do seno. Ele não deu a base, ele não deu a altura, ele só deu 2 lados e o ângulo do recheio. Que é o ângulo do recheio, professor? Esse ângulo que está no meio dos 2 lados que ele deu, tá? Como é a fórmula que a gente vai usar aqui? Olha a situação. A área é A vezes B vezes seno do ângulo que ele deu, tudo isso dividido por 2. Esse meu A ficou muito feio, deixa eu ver se eu consigo apagar. Ok. Espera, isso. Então, aqui, ó, A, melhorou. Então, para calcular a área de um triângulo, que ele dá 2 lados e o ângulo do meio, a gente já usou a fórmula do seno. A vezes B vezes seno do ângulo dividido por 2. Professor, e se ele der 3 lados, mas que não são lados iguais, são lados diferentes? Vamos fazer aqui um exemplo agora para a gente ver isso aí. Vamos imaginar que ele deu um triângulo, tá? Vamos imaginar que ele deu um triângulo escaleno. Um lado mede A, um lado mede B, o outro lado mede C. 3 lados diferentes. E aí ele pede para calcular a área. Você tem a base? Tem a base, mas não tem a altura. Você pode usar a fórmula do triângulo equilátero? Não, porque a fórmula do triângulo equilátero é quando ele tem os 3 lados iguais. E o que é que a gente vai usar? Então, a gente vai usar a fórmula chamada de fórmula de Heron, com H. Fórmula de Heron, que é essa aqui, ó. Área vai ser igual P, P menos A, P menos B, P menos C. Da raiz, não vou esquecer. P, P menos A, P menos B, P menos C. Da raiz, não vou esquecer. Oh, yes. P, P menos A, P menos B, P menos C. Da raiz, não vou esquecer. Isso mesmo. Então, essa é a fórmula de Heron que a gente utiliza quando ele dá os 3 lados do triângulo, mas não são 3 lados iguais. O A, o B e o C são os 3 lados do triângulo que ele vai dar para vocês. Então, vocês conhecem. A questão vai dar para vocês o valor do A, a questão vai dar o valor do B, a questão vai dar o valor do C. Isso vocês vão conhecer. O que vocês não vão conhecer é o valor do P. Para achar o P, eu já expliquei 2, 3, 4 vezes hoje. P é o semiperímetro. Então, quem é o P? O P é a soma de todos os lados dividido por 2, tá? Então, o P é quando você soma todos os lados e divide por 2. Ó, quantas fórmulas eu botei aqui? Botei 3 fórmulas. Triângulo equilátero, triângulo com 2 lados e um ângulo, triângulo escaleno. 3 lados sem ser lados iguais. Só que hoje, com esse negócio de acompanhar tudo por satélite, a galera está usando muita a parte de geometria analítica para cálculo de área. Então, tipo, eu tenho lá imagem de satélite, eu marco lá 3 pontos e eu calculo a área daquela região desmatada. Por exemplo, desmatamento de uma floresta. O cara não vai lá no meio da floresta. Imagina a situação. O Orlando, o Altamir e eu, no meio da floresta, com uma cordinha, com a trena esticada, medindo o desmatamento daquela floresta. Vem uma onça, acaba com a gente. Vem um jacaré, acaba com a gente. Vem uma chuva, acaba com a gente. Então, hoje, se mede uma grande área, um desmatamento, ou até um terreno, uma propriedade, de casa. Com a imagem do satélite, você marca as coordenadas e até um tempo desse a gente fazia o cálculo na mão. Hoje em dia os celulares conseguem fazer o cálculo, os processadores são rápidos, mas antigamente se calculava na munheca mesmo, tá? Então, como é que se calcula a área de uma região pelos vértices, pelos pontos? Olha que massa. Vamos imaginar que eu tenho a seguinte informação. A casa do Altamir, letra A,
a casa do Orlando, letra O, e a casa, deixa eu pegar mais uma pessoa aqui, a casa do Cledisvaldo, letra C. Pronto. São 3 casas, cada casa eu marquei um pontinho. Eu pego um aplicativo aí, Mapas Coordenadas, Google Maps, tem vários aplicativos que fazem isso. Quando eu tocar o meu dedo no pontinho lá do aplicativo, vai aparecer as coordenadas. O que são as coordenadas? O valor de x e y, que aquele ponto equivale, certo? Então, vamos lá. A casa do meu amigo Altamir, vai aparecer o valor do x e do y, né? XA e o YA. A casa do meu amigo Orlando, vai aparecer o valor do x e do y. O x do O e o y do O. Isso mesmo, Altamir. E a casa do meu amigo Cledisvaldo vai aparecer lá o x, C e o y, C. Corretíssimo. Na hora que você bota o seu dedinho, já aparecem as coordenadas. Só que vai aparecer em latitude e longitude, tá? Então aqui eu já estou botando em matemática mesmo, x e y, abscissa, que é o eixo x, e ordenada, que é o eixo y. Aí o cara chega e diz, calcule a área desse triângulo. Aí a Regina diz, presente, professor, eu calculo agora. Para calcular a área de um triângulo sem saber as medidas dos lados, você vai usar um assunto chamado determinante, segundo ano do ensino médio. A área de qualquer triângulo vai ser módulo do determinante dividido por 2. É essa fórmula que a gente utiliza para calcular a área de um triângulo, de um quadrilátero, a partir dos vértices. Tem uma questão que eu botei aí, que caiu em um concurso, não sei se foi 2019, 22, 21, não sei, que a gente vai usar essa fórmula, e aí eu vou aproveitar para explicar ela na questão que a gente vai responder. Ok? Então, observe. Eu dei 4 fórmulas de triângulo só aqui, mais essa básica que todo mundo conhece, 5 fórmulas de triângulo, só para calcular a área de triângulo. Existem mais? Existe. Eu estou dando as principais. Memorizem isso aí. Terminamos o resumo, gente. Ó, o assunto geometria plana, o que eu queria revisar com vocês, nós conseguimos terminar. 3 horas, praticamente 3 horas. Tiramos 20 minutos de intervalo. Não foi nem 20 minutos, eu peguei uns 15. Mas a gente conseguiu terminar. Então, agora, eu iria começar o exercício. Vamos lá? Deixa eu ver aqui. Pela hora, eu não vou conseguir começar, mas eu vou pelo menos mostrar a vocês. Quem já pegou a lista de exercício, por favor? Essa lista de exercício aqui, ó. Material 6. Eu já disponibilizei desde segunda-feira. Todos pegaram? Coloca aí, por favor. Quem já pegou? Quem já pegou? Quem já pegou? Meu amigo Cledisvaldo disse que sim. Então, esse material é o que nós vamos trabalhar na próxima aula. Certeza, uma aula eu consigo terminar isso aqui, tá? Então, tem os mapas mentais, que vocês podem revisar. Tem muita coisa, ó, eu não falei de mediana. Por quê? Porque eu tentei focar no que mais cai. Mas no mapa mental eu coloquei muita coisa que vocês devem revisar. E as questões? Gente, todas as questões que eu peguei são questões que caíram em concurso de 2019 para cá, concurso municipal. Então, está muito no nível do que vocês vão ver. Muito. Tá assim, não vou dizer que é igual, porque nunca é igual, mas o nível está ali, ó. Então, não se assustem quando no concurso de vocês encontrarem questões idênticas, tá bom? Então, vamos deixar combinado e amarrado para a próxima aula, que vai ser apenas correção. Então, na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro, só correção, tá bom? Legal? Quem quiser os slides da explicação completa, me pede que eu mando, vou mandar para o Fernando agora também. Minha gente, muito, muito, muito obrigado pela atenção de todos nessas 3 horas de aula. Foi um prazer estar aqui com vocês. Esse material aqui, as questões estão disponíveis com o Fernando desde segunda-feira, que é o que a gente vai começar a resolver na próxima aula, só exercício. E os slides eu vou mandar para ele agora, e quem quiser me pede também no meu Instagram, tá bom? Fica com Deus, coraçãozinho. Minha amiga Neide, muito obrigado. Boa noite, professor. Boa noite, fica com Deus. Um abraço, gente. Até quarta e quinta. Tchau, tchau. Tá, tchau. Bom final de semana.
Para vocês também. Obrigada.